O que você achou da desistência do Cruzeiro em tentar a contratação de Brian Rodrigues? Não quiseram entrar em leilão, que foi meio que a versão oficial, né? Foi pelas questões extra-campo, a gente já falou sobre isso. O jogador tem uma acusação que não foi adiante, mas está pendente lá até hoje de uma agressão sexual a uma mulher em 2024. Se vier outro ponta, tá tudo bem. Tipo assim, ó, trazendo um cara melhor aí, dane-se, tá tudo certo. Ou com os contratados, fechou o elenco. Inclusive, assim, de bate-pronto na enquete aqui, alguma opção que vocês acham que se encaixa melhor? A de se vier mais um jogador ou se vier um outro jogador, tá tudo bem. Até falei sobre isso lá pela manhã, né? Assim, tenho a sensação de que isso vai acontecer? Não, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai dar uma desacelerada com essa chegada aí do João, né? Do João Costa. Mas eu gostaria, e assim, desde antes dessa situação do Brian Rodrigues, tá? Eu lembro de ter falado na Samuca TV sobre, ainda quando tinha a especulação do nome do Asprilha, né? Falei, ó, se vier o Asprilha e trouxer um outro cara para o outro lado, talvez mais pronto, mais preparado, eu fecho nessa ideia. Então, nem tava pensando em três, né? Tava pensando em dois jogadores. E mantenho essa opinião. Gosto das chegadas de Wesley e Lúcio, mas eu gostaria que o Cruzeiro buscasse pelo menos um cara mais consolidado. Sabe por quê? Porque assim, o Peck era esse cara. A gente já tinha visto o Peck fazer uma boa temporada no futebol brasileiro e fazer uma boa temporada no LA Galaxy. Duas boas temporadas no LA Galaxy. E aí a gente acabou perdendo o Peck numa infelicidade. Eu ainda gostaria de ver mais um jogador chegando, mas eu tenho a sensação, tá, Caio, Caramujo, quem está nos acompanhando, que só vai acontecer se assim, o Cruzeiro se conseguir se classificar para as quartas. E aí eliminou o Flamengo. Aí eu acho que o Cruzeiro vai lá e fala: não, a gente está com o dinheiro aqui, a gente está com uma possibilidade grande de chegar longe nas Copas. Vamos tentar trazer esse cara mais graúdo, digamos assim, mais consolidado. Eu me lembro que até na semana passada, no próprio 6-1, a gente já estava comentando sobre isso, né? Porque surgiu o nome do Asprilha e tal. E aí a gente falava que seria interessante o Cruzeiro ter um ponta de um lado com um perfil de aposta, mas uma aposta que fizesse sentido, e aí do outro lado um ponta mais consolidado. Aparentemente não é isso que vai acontecer. Eu gosto principalmente da contratação do Lúcio, até pela experiência dele no futebol brasileiro, em Libertadores. É um cara que o Arthur Jorge já teve oportunidade de ver jogar de perto, né? O Wesley também, mas ainda mais o Lúcio, né? Que eliminou o Botafogo de uma Copa do Brasil lá em 2024. O Wesley aí já é um perfil mais de aposta, características diferentes, mas que pode agregar. E aí veio a chegada do João Costa, que eu não entendi tanto, confesso. Mas eu queria, sim, o Cruzeiro investindo mais pesado em um ponto, e tem que investir mais pesado se quiser um cara mais de nome, de status, e até mesmo com o que surgiu sobre o Brian Rodrigues, causou a sensação na gente de que o Cruzeiro estava olhando para o mercado com uma vontade maior de fazer investimento pesado. Afinal de contas, o Brian Rodrigues viria por um valor significativo. É bom jogador e tudo mais, mas o Cruzeiro, por todo o contexto, fez bem em deixar essa questão de lado. Mas não existe somente o Brian Rodrigues, né? Acho que com 10, 12 milhões de dólares, o Cruzeiro poderia sim buscar um ponta de um nível superior, mais confiável do que o Lúcio Rodrigues, do que o Wesley, e não sei se vai fazer isso, né? A tempo do jogo contra o Flamengo, impossível, até pela questão da inscrição na sexta-feira, mas pode ser que venha acontecer o que o Pedro disse, né? O Cruzeiro avançando nas Copas venha a dar nem seria um all-in, né? Mas uma resposta legal para o torcedor no mercado, pensando que vai estar a poucos jogos de uma decisão de Copa, né? Vamos ver, mas eu acho que o Cruzeiro tinha que ter se preparado melhor para esse tipo de movimento. Vocês não acham que isso vai tirar muito qualquer possibilidade de minutagem para Kenji, para Felipe Moraes e para Ryan Leles assim? Ô, Caramujo, pode acontecer. O meu ponto é assim, né? É a situação de também dar uma limpada, sabe, no setor. E aí tá muito claro para todo mundo quais são os nomes que têm que ser, que não devem continuar. E eles não são os meninos da base, né? Assim, eu acho que o Ryan
eu confesso que eu sei que o Caramujo gosta muito do Lelis, mas eu tenho uma sensação, assim, de que ele não caiu ainda nas graças do Arthur. Então, eu gostaria de ver o Ryan passando por um processo parecido com o do Japa, sabe? De ser emprestado, mas aí é emprestar para um contexto bom. Com todo respeito a todas as instituições do Brasil, exceto o nosso rival, não dá para emprestar o menino assim para um time de Série C, sabe? Um menino que tá começando agora, fisicamente ainda precisa se provar, mas emprestar o menino para o Atlético, emprestar o menino para um Mirassol, para equipes assim, voltando a falar dos meninos, né, que já têm recebido mais oportunidades, o Felipe Moraes e o Kaique Kinge, eu acho que esses caras têm que permanecer. Esses caras têm que permanecer, e aí, assim, é meio forte isso que eu vou falar, mas se chegar esse outro jogador, é ligar no Palmeiras e falar, galera, que o empréstimo do Bruno Rodrigues não tem como a gente cancelar, não, então a gente está devolvendo o jogador, é chamar o Marquinhos e falar, amigo, pede seu empresário para achar um lugar, e o Wanderson é seguir do jeito que tá, sabe? Ficar ali na dele. Porque, sinceramente, o Cruzeiro tem que dar uma renovada. Além das chegadas, acho que o Cruzeiro precisa também de oxigenar esse elenco com algumas saídas. E no setor ofensivo, os nomes, para mim, para sair, já estão assim, muito claros. Eu tenho um pequeno receio do Cruzeiro negociar o Kenji. E aí eu tô falando baseado em que surgiu há algum tempo uma especulação dele em um clube espanhol. Kenji é um garoto que tem mercado, que nesse ano se consolidou como uma peça útil. Eu confesso que cheguei a pensar nessa possibilidade, tá? Mas vamos deixar de lado essa questão do Kenji, que tá aí no elenco, e tomara que permaneça. O Cruzeiro, basicamente, ele traz o Wesley para a função do Sinisterra. A ideia do Cruzeiro era trazer ele para escantear ainda mais o Wanderson, né? Porque o entendimento que o Wanderson não é uma peça útil vem de algum tempo. Então, entre você ter o Wesley e Wanderson, cara, é um upgrade você ter o Wesley. O Lúcio Rodrigues, mesmo acreditando que ele vai jogar mais como um ponta, podendo ser um segundo atacante, a gente sabe da versatilidade dele e é um cara que talvez dê para se dizer que vem para estar na posição que o Chico da Costa deveria estar. Que o Cruzeiro colocou o Chico da Costa no início da temporada. Pô, upgrade imenso, né? Aí é um abismo de diferença. E o João Costa é uma ideia de você tornar o Marquinhos ainda mais desprezível dentro desse elenco, né? E tem aí um pouco também do Bruno Rodrigues. Então, que tá tendo uma melhora do elenco, que tá tendo uma maior profundidade, eu não tenho a menor dúvida. A gente já conversou durante os últimos meses de que o Cruzeiro não tem condições, por exemplo, como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, de contratar um ponta pela direita, de contratar um meia, de contratar um ponta esquerda e um centroavante. O Cruzeiro precisa ser um pouco mais criativo, buscar gente que faça mais de uma função e que faça bem, obviamente. E fez isso, né? Principalmente com o Lúcio Rodrigues, que é um cara que pode fazer os dois lados, que pode ser o substituto do Caio Jorge quando for necessário, e pode ser até aí uma característica muito diferente, mas até um substituto do Matheus Pereira. Naquela ideia lá que o Arthur Jorge mostrou no início da temporada, de ter um Neisser como um segundo atacante, quando o Matheus Pereira não estiver, eu acho que o Lúcio pode encaixar por ali e até melhor do que o Neisser Vidigal. Então é muito legal esse tipo de contratação. Wesley é um cara versátil também, porque pode jogar pelos dois lados. O João Costa, no caso do João Costa, é um cara que a gente não conhece, mas pelas primeiras informações já dá para ver que faz mais de uma posição também, né? Pode jogar até como uma espécie de ala. Então mostra que o Cruzeiro tá querendo também suprir outras lacunas dentro das suas condições. Acho que isso é muito interessante e, para mim, já gera um alívio esses movimentos, por mais que ainda, na minha visão, tenha faltado um jogador de maior estofo, mas já gera um alívio no sentido de que o Cruzeiro está buscando suprir lacunas, até mais lacunas do que eu imaginava. Estou confiante aí, pelo menos, de que Lúcio e Wesley vão conseguir vão conseguir chegar ao ponto de diminuir os problemas do Cruzeiro.
Ô, Caramujo, só um ponto aí que eu vi algumas mensagens aqui do Andrew Silva e assim, sobre o Wanderson, não é que a gente tem memória curta não, Andrew, é que o nível que ele tem apresentado e no ano passado ele teve sua importância. Acho que colocar ele e o Christian na mesma prateleira é até forçar um pouco, porque o Christian é um cara que, além de ter sua importância tática, ele teve sua importância também marcando gols, participando, tem bons, grandes jogos do Christian aí com a camisa do Cruzeiro, e esse ano, quando foi trocado de posição, seguiu. O Wanderson, ano passado, ele era muito mais, em alguns momentos, até assim, uma boa vontade do torcedor do Cruzeiro, no sentido de é um cara que ajuda aqui na recomposição, é um cara. Mas como atacante, o Wanderson nunca conseguiu ser um cara confiável para o Cruzeiro. Pô, o Wanderson foi fazer o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro esse ano, em um jogo contra a equipe do Uberlândia, sabe? Assim, uma E o equipe. Mineirão, ô Pedrão, e o Mineirão veio abaixo, tá? Foi uma Sim, sim. comoção, assim, o primeiro gol do Wanderson. Eu não acho que a gente tenha, ou que a torcida do Cruzeiro tenha uma má vontade com o Wanderson, não. Tipo assim, é ele que caiu muito de nível do que ele era no passado, cara. E a Muito. comparação entre Wanderson e Christian, vou deixar para o Pedrão completar, ela nem faz muito sentido pensando na forma como o clube enxerga os dois. O Christian saiu porque, na visão do Cruzeiro, surgiu uma proposta muito boa. O Cruzeiro nunca colocou o Christian como inegociável e acabou vendendo o jogador, mas, gente, foi por uma proposta. Talvez poderia ter valorizado mais o atleta, sim, mas eu não acho que o que chegou do Krasnodar foi ruim. Então não foi um jogador que o Cruzeiro simplesmente dispensou. No caso do Wanderson, ele está escanteado e por opção do Cruzeiro. O Cruzeiro entende que ele não é mais uma opção técnica útil. Então, até na visão do próprio clube, de quem está à frente em termos de hierarquia, Wanderson e Christian são muito distintos. Fala pessoal, muito obrigado pela sua companhia, tá? Deixa o like aí de sair do vídeo aí, vai dar aquela força pro canal. Espero que vocês tenham curtido as notícias do Cruzeiro. E para quem tá chegando, tá bom? Seja muito bem-vindo. Já deixa o like aí para dar aquela força pro canal, ativa o seu sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo e se inscreva no canal, que assim você vai estar ajudando o canal a aumentar os inscritos e você sempre ficará informado de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa, tá bom? Fique à vontade para estar compartilhando esse vídeo com os amigos, tá? E para estar conhecendo o canal, você vai estar vendo que esse canal só traz notícia do Cruzeiro. Então, fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que você viu aqui no vídeo, tá? É muito importante a sua participação aqui no canal. A gente agradece a preferência de vocês por estarem aqui com esse canal. Espero que vocês permaneçam com a gente com a sua inscrição. Só antes de sair do vídeo, verifique se o sininho de notificação está ativado, tá bom? O YouTube vai avisar vocês toda vez que sair uma notícia aqui do Cruzeiro. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo. Ah, lembrando, hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo e eu vou deixar uma nota aqui. 2-0. 2-0. Vai ser tranquilo pro Cruzeiro hoje, hein? Vamos lá. Até mais tarde, gente. Valeu.